Bom, uma alegria estar aqui com vocês e podermos juntos louvar a Deus e meditarmos na sua palavra. E hoje nós iniciamos uma nova série aqui na Ibaviva. Nós terminamos recentemente a série sobre os Salmos e hoje nós começamos uma nova série chamada Resposta. Eis o Cordeiro. E essa é a série que vai nos conduzir e nos preparar para juntos celebrarmos a Páscoa. Você sabe que no calendário cristão, esse é um período de preparação, onde a gente vai preparando o nosso coração, a nossa mente, para celebrarmos o que nós celebraremos em março, se Deus assim permitir, que é a Páscoa, uma das celebrações, se não a celebração mais importante para nós, cristãos, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a vida que nós... é um tempo de trazer resposta para nós, e nós temos muitas perguntas, obviamente, mas uma das principais perguntas que nós queremos responder dentro dessa série é: por que Jesus morreu? Por que foi necessário que Jesus morresse? Por que Deus não fez de um outro jeito? Assim, tá bom, gente, vamos esquecer isso aí, o ponto acabou, né? Por que foi necessário que um dos entes da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, desse a sua vida, se entregasse, né? Essa é uma das respostas que nós vamos tentar responder, e obviamente isso é o Israel que vai responder essas perguntas difíceis. E também a gente quer refletir sobre outra pergunta: quais os efeitos ou quais são os desdobramentos da morte de Jesus na criação e na nossa vida? Então a gente vai conversar sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e sobre a consumação da obra de Jesus ao longo dessa série, para que a gente chegue na Páscoa assim bem preparadinhos, com o coração bem aquecido. E vamos olhar a fundo e ampliar o nosso olhar para algo que a Bíblia já nos mostra, que é a centralidade do Cordeiro de Deus em todas as Escrituras. Você sabe que essa fala, né, eis o Cordeiro, é uma fala de João Batista. Quando vê Jesus, ele olha para Jesus e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, e tem uma continuação, que tira o pecado do mundo, isso aí. E é interessante que João, ele ali está falando a respeito do Cristo, do Messias e do ministério sacrificial de Jesus, mas João também está respondendo uma pergunta que foi levantada milênios antes dele, uma pergunta que veio muito antes de João pensar que ia nascer, milênios antes. Você há de se lembrar aí da história de Abraão e Isaac, quando Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício. Isaac, de forma obediente, vai até o local do sacrifício com o seu pai. E quando ele chega lá, ele diz para o seu pai: pai, tem a lenha aqui, tem o altar aqui. E ele faz uma pergunta. E qual é a pergunta? Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão responde Isaac. Uma resposta que cabe àquele contexto, mas que não fecha essa pergunta de Isaac. E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro. Séculos depois, na Palestina, João Batista olha para Jesus e responde a pergunta de Isaac: eis o Cordeiro de Deus. Depois dele, nenhum outro cordeiro será mais necessário. Depois desse sacrifício, nenhum outro sacrifício será mais necessário. Então a ideia nesse primeiro encontro aqui é a gente olhar e perceber como o cordeiro é a centralidade da Páscoa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
mas como ele é a centralidade das Escrituras. É a forma como nós temos que ler a Bíblia, a partir da centralidade do Cordeiro. Se você não pegar essa forma de ler a Bíblia, como diz aí, não pegar a visão, né? Você vai ler a Bíblia da perspectiva errada, porque a centralidade é a centralidade do Cordeiro. Quando nós falamos da Páscoa, a gente precisa lembrar do Antigo Testamento. Relembra aí os seus tempos de escola dominical, a novela Record que você viu, os 10 mandamentos, né? Tá valendo, tá bom, tudo bem. E você sabe que a Páscoa foi instituída no período em que o povo estava sobre o cativeiro do Egito. Era escravo no Egito, sob uma mão pesada de Faraó. O povo clamou a Deus, Deus ouviu o clamor do povo, levantou um libertador chamado Moisés, e a partir de Moisés começou o processo de libertar o povo. Faraó resistiu, endureceu o seu coração. Deus enviou as 10 pragas, destronando cada divindade do Egito, e a última praga enviada seria a morte dos primogênitos, porque o anjo do Senhor iria passar sobre todo o Egito. E aí Deus diz para Moisés instituir a Páscoa: olha, nessa noite, nesse dia, vocês vão pegar um cordeiro, escolham um cordeiro, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Êxodo 12, 21, a gente encontra essa história lá, tarefa de casa para você ler hoje à tarde, Êxodo 12. Deus diz: pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, com o sangue desse cordeiro você vai passar no umbral das portas dos filhos de Israel. E quando o anjo do Senhor, e vocês vão se reunir, vão comer todo esse cordeiro, não vai deixar nada. E quando o anjo do Senhor passar sobre o Egito, as casas que estiverem com o sangue do cordeiro no umbral das portas serão poupadas. O primogênito não vai morrer, não vai acontecer nada nessa casa. Mas as casas que não estiverem protegidas pelo sangue do cordeiro, o primogênito será ceifado, será tomado. A partir daí surge uma tradição no povo de Israel, uma festa chamada Páscoa, que no hebraico quer dizer literalmente passar. Pachá é a palavra que Deus usou para dizer que o anjo passaria por sobre o Egito, passaria por sobre as casas. Esse é o conteúdo bíblico no Antigo Testamento da Páscoa, que obviamente você já está fazendo um link direto com aquilo que a Páscoa de fato apontava. 1000 anos depois, em um outro contexto, em Jerusalém, Jesus, depois de iniciar o seu ministério, chamar os discípulos, ele se reúne naquilo que conhecemos como a última ceia que Jesus faz com seus discípulos. Encontramos esse relato nos evangelhos. Os discípulos ali agora não estão mais representando apenas o povo étnico de Israel, mas os discípulos representam esse embrião do que nós chamamos no Novo Testamento de Igreja de Cristo, que não é mais pautada numa etnia, se eu sou judeu, se eu sou grego, se eu sou romano, se eu sou latino, se eu sou brasileiro, enfim, mas que agora é um povo que se reúne de muitas etnias diversas, mas que se identificam como um único povo a partir de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a igreja de Jesus, isso é o significado de ser igreja. E quando Jesus está reunido com os seus discípulos, celebrando a Páscoa judaica com os seus discípulos, Jesus institui aquilo que para nós é uma ordenança que conhecemos como a ceia do Senhor, aquele encontro que nós temos mensal, onde comemos o pão, bebemos o cálice. Foi instituído ali. Jesus com os seus discípulos, Mateus 26, 27, Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E aqui, aquele sangue no umbral da porta, 1000 anos antes, lá no Egito, encontra o seu significado. Encontra a sua real e profunda, o seu real e profundo sentido. Aquele cordeiro lá, cujo sangue no umbral da porta poupava a casa de ser ceifada, quando o juízo do Senhor fosse manifesto no Egito, encontra aqui a sua correspondência total.
Pois se estamos guardados no sangue da aliança, no sangue de Jesus Cristo, se cremos na sua morte, na sua ressurreição, e esse sangue está sobre nós, né? Nós vemos e vivemos a nossa vida a partir desse sacrifício, nós estamos salvos, e quando o juízo de Deus vier sobre nós e virá, nós seremos poupados não pelos nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus, o sangue que cobria o umbral da porta, o sangue que cobre a nossa vida e a nossa existência. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa estava centrada no Cordeiro, no sacrifício do Cordeiro. No Novo Testamento, a Páscoa encontra a sua realização e ganha a sua profunda ressignificação no sacrifício do Cordeiro, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que nós cristãos, quando celebramos a Páscoa, não temos o costume, embora não tem nenhum problema quanto a isso, de refazer a festa judaica da Páscoa. É até legal, alguns PGs fazem isso, é pedagógico, ensina a gente, mas a gente não para aí, porque a gente entende que aquela Páscoa do cordeiro, das ervas amargas, das malas arrumadas para sair do Egito, apontava para a verdadeira libertação que era cumprida, que seria cumprida em Jesus Cristo de Nazaré, que não apenas iria tirar a gente do Egito, não apenas tiraria a gente do inferno, mas também tiraria o inferno de dentro da gente. Ou seja, faria uma obra de salvação e transformação muito mais profunda. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa é centrada no Cordeiro. No Novo Testamento, a Páscoa é centrada no Cordeiro. E é a partir daí que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, esse sangue que está sobre nós, essa aliança que nos salva, nos redime, nos justifica, nos livra do juízo de Deus. Agora é interessante que o Cordeiro não aparece apenas na história. O Cordeiro é antes de todas as coisas. E quem nos ensina isso, num primeiro momento, é Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Olha só o que Pedro diz para nós. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. A centralidade da Páscoa no Antigo Testamento era o cordeiro sacrificado. A centralidade da Páscoa no Novo Testamento é o cordeiro sacrificado, Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque antes que qualquer coisa existisse, a centralidade de toda a existência, a centralidade da criação, tudo estava centrado no Cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo. Pedro nos faz ampliar o olhar e perceber que esse cordeiro histórico, que na história de Israel representava o inocente pagando preço pelo pecador, o justo morrendo pelo injusto, o meio de salvação e perdão dos pecados, Pedro amplia o nosso olhar e nos faz compreender que esse cordeiro já existia. E desde antes já era sem mancha e sem defeito, próprio para o sacrifício. Essa é uma linguagem cultural para dizer que era o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito para o sacrifício. E não é algo que acontece na história, do tipo, a vida começou e Deus foi pego de surpresa e falou, ixi, deu errado, hein, gente? O que a gente faz aqui? Vamos resolver. Não, mas é antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Antes que qualquer coisa viesse a existir. É como
uma imagem ou uma cena que pode ajudar a gente a entender, não está na Bíblia, tá, gente? É licença poética, tá? É como se a Trindade tivesse reunida antes de tudo. Só existia a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, em perfeita festa. Estava tudo certo. E Deus diz, o Pai diz, olha, vamos dar seguimento para o nosso plano de criar todas as coisas e criar um ser, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, um ser que seja e tenha liberdade para amar e ser amado, porque o amor é assim, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, a Trindade é amor, e o amor é isso, o amor ele é expansivo, o amor é abundante, o amor é como um rio que não pode ser parado. O amor, ele quer chamar mais gente para a festa. O amor quer chamar mais gente para participar dessa comunhão. É por isso que a gente fica sozinho e depois a gente encontra alguém e depois a gente constitui uma família e vai crescendo, porque o amor nos movimenta nessa direção. Então o Pai disse, vamos dar seguimento no nosso plano de encher isso aqui de homens, mulheres, pessoas que vão ter essa liberdade de amar e ser amado. Aí o Espírito Santo falaria, Deus, legal, esse plano é incrível, mas se a gente criar um ser que tenha essa liberdade para escolher, ele vai escolher contra nós. Ele vai se rebelar. Ele não vai ter a maturidade de escolher como a gente escolhe. E ele vai se rebelar. Ou a gente constrói e cria e faz uma criação onde essa criação não tem nenhuma autonomia e nenhuma escolha, e aí a gente sacrifica o amor, porque só existe possibilidade de amar quando você pode escolher, ou a gente vai correr esse risco de criar e ter uma criação que vai se rebelar contra nós. E aí Jesus participaria da conversa falando, sim, a gente pode criar e deixá-los escolherem, e eles vão escolher contra nós, mas a gente sustenta essa criação. E o Espírito Santo falaria, sim, dá para sustentar, porque é o único jeito. Se eles escolherem contra nós, eles são automaticamente destruídos, a não ser que a gente sustente, porque nada se sustenta por si, só a Trindade. E aí Jesus diria, então a gente sustenta eles. E o Espírito Santo nessa conversa replicaria, mas isso vai custar muito. O preço para sustentar isso é muito caro. E Jesus responderia dizendo, eu sei, vai custar o nosso esvaziamento. O preço para criar e sustentar todas as coisas, da forma como a gente quer criar, vai custar que um dos entes aqui, um de nós, se esvazie e se dê como sacrifício, para que nesse sacrifício todas as coisas sejam criadas, e não apenas criadas, todas as coisas sejam sustentadas, e não apenas sustentadas, mas todas as coisas tenham possibilidade de serem reconciliadas. Aí seguiria um silêncio, interrompido pelo próprio Jesus, que diria, Pai, pode criar, eu sou o sacrifício, eu vou me esvaziar. E no meu esvaziamento, todas as coisas virão a existir. E no meu sacrifício, todas as coisas serão sustentadas. E no meu sacrifício, todas as coisas serão reconciliadas. É isso que Pedro está ensinando para a gente quando diz, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Antes que a dívida viesse a existir, a Trindade já tinha pago. Antes que o caos viesse a instaurar-se por causa da rebelião humana, a Trindade já tinha resposta e alternativa. Antes que as coisas viessem a se perder com a rebelião e a desobediência humana, a Trindade já havia possibilitado caminho de retorno, caminho de reconciliação. Como diz um pastor, antes que se dissesse haja luz, primeiro a Trindade disse haja cruz.
É no sacrifício de Jesus que todas as coisas são criadas. Ele é a centralidade da existência. No Antigo Testamento, o Cordeiro é a centralidade. No Novo Testamento, o Cordeiro é a centralidade. Antes que qualquer coisa viesse a existir, o Cordeiro é a centralidade. E quando todas as coisas forem consumadas, a eternidade for inaugurada de forma plena, e nós estaremos lá, nós estaremos celebrando o Cordeiro de Deus que venceu a morte. O Cordeiro é o começo, o meio e fim, é nele, por ele, para ele. Ele, nele tudo foi criado e não apenas criado. Porque criar para Deus era fácil. Ele poderia criar, a humanidade ia se rebelar, porque a queda já era sabida pela Trindade, nada foge do conhecimento da Trindade, e ele poderia destruir. Então criar não é o mais difícil para a Trindade. Então ele não apenas cria, a Trindade não apenas cria, mas no sacrifício de Jesus também sustenta. Sustenta todas as coisas e todas as coisas em espaço de rebelião. Isso é amar. A Bíblia diz que nós devemos amar como Jesus nos amou. E a pergunta é, como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou dando espaço para a rebeldia. Dizendo, vocês vão se rebelar, mas eu vou permanecer aqui em amor. Isso é amar, num sentido profundo. Não é isso que acontece com a gente? Eu me rebelo do Senhor várias vezes, mas sou acolhido no amor de Deus. Agora, sustentar também poderia ser fácil, mesmo num estado de rebelião, porque Deus poderia falar, então vocês querem viver assim? Tá bom, que se lasque. Vão morrer todo mundo aí. Aí nós teríamos um Deus sádico, um Deus perverso, que cria e sustenta, mas não dá possibilidade de saída, não dá possibilidade de transformação. Essa é a lógica do panteão grego. Os deuses gregos são sádicos. Os ídolos confrontados nas escrituras, eles são sádicos. Eles criam, sustentam e estão nem aí. É bagunça geral, é problema seu, não tem rota de salvação. Mas a Trindade não é assim. O único e verdadeiro Deus não é assim. Ele cria, ele sustenta e no sacrifício de Jesus, conhecido desde antes da fundação do mundo, ele reconcilia. Dá possibilidade de retorno para toda a criação. Dá possibilidade de transformação, dá possibilidade de vivermos e desfrutarmos o que tinha sido pensado nessa conversa, antes que houvesse qualquer coisa. Então o Cordeiro é a centralidade das Escrituras. Não só das Escrituras, é a centralidade da existência. Uma vez eu estava conversando com um cara e ele falou assim, mas por que vocês falam tanto de Jesus? Tem vários caras legais na Bíblia, tem o Espírito Santo também que é legal, tem Deus, o Pai, os três não são o mesmo, iguais? Mas por que é sempre Jesus? É em nome de Jesus, é por Jesus, é para Jesus, louvamos a Jesus. Tem como ser diferente? Tem como ser diferente? E quem reforça essa ideia também, ensina assim, é o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 20. Olha o que Paulo diz para nós. Ele nos diz num hino, numa poesia, que muito provavelmente era um hino que aqueles cristãos cantavam, falando a respeito de Cristo. Ele começa nos versos anteriores falando que Cristo nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. E ele continua a partir do verso 15 dizendo, Ele, Jesus Cristo de Nazaré, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como diz o teólogo André Fontana, que Deus. Paulo está falando a mesma coisa que Pedro. E que João falou a mesma coisa no seu evangelho. João capítulo 1, no princípio era o verbo. E a gente sabe que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João diz no verso 2, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Cordeiro de Deus, sem mácula e sem mancha, com o seu sangue vertido, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo. Paulo nos ensina e nos reforça, como Pedro sinaliza, que tudo foi criado por Jesus Cristo de Nazaré. Nele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que não há nenhum ser humano na história e na humanidade que possa dizer, na verdade não há nenhuma criatura que possa dizer, eu não tenho nada com o sacrifício de Jesus. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não existe. Tudo o que existe, todo ser que existe, toda molécula, todo o átomo, da coisa mais pequena à coisa mais grandiosa no universo, só existe por causa do sacrifício de Jesus, porque foi criada nele. É por isso que os homens são indesculpáveis. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É por isso que não importa entre os homens outro nome que não o nome de Jesus para sermos salvos. Porque se você está vivo, se você viveu, seja uma vida boa, uma vida ruim, de bonança ou de desgraça, você só existe, só existiu por causa do sacrifício de Jesus, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo, porque nele foram criadas todas as coisas. Paulo também nos ensina que tudo é sustentado nele. Nele tudo subsiste. Toda a existência humana, o dia e a noite, a bondade, a maldade, a bonança, o caos, tudo que acontece na existência, só existe, só acontece porque está sustentado em Cristo Jesus. É Ele que dá a sustentação de todas as coisas, no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição. Por isso que para nós cristãos a Páscoa é a data mais importante do nosso calendário, porque fala sobre a ressurreição. E se Cristo não ressurgisse dos mortos, toda a criação não existiria. Toda a criação sucumbiria no túmulo. Tudo que existe, que a gente conhece, que a gente não conhece, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, tudo está sustentado no Cordeiro de Deus, tudo está sustentado em Jesus Cristo de Nazaré. Nele tudo subsiste, o Pai colocou a plenitude de todas as coisas nele. E Paulo também nos ensina que por meio dele, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Cristo não apenas possibilita a criação, não apenas sustenta justos e ímpios, tudo que existe, mas em Cristo também é a porta
na qual a gente passa, a gente encontra pastagem. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, mata a nossa sede, mata a nossa fome, Ele é a própria vida, porque Deus, por meio de Cristo Jesus, está reconciliando todas as coisas. Então coloca uma coisa na sua cabeça, seja agora, seja amanhã, você vai passar pelo Cristo, em estado de graça ou em estado de juízo. Mas o Cristo é inescapável. O Cristo é inescapável. Nós nos encontraremos com Ele, e bem-aventurado aqueles que estiveram e tiveram seus olhos abertos e se encontraram com Cristo e passaram pela porta e foram reconciliados. Porque o Cristo é inescapável. Toda a criação, principados e potestades, anjos, demônios, homens, mulheres, crianças, adultos, poderosos, todos o cosmos, tudo que existe vai passar pelo Cristo, porque é Ele que reconcilia todas as coisas, é nele, é por meio dele, é para Ele. Eu lembro que uma vez numa aula, um professor estava falando sobre o sacrifício de Jesus. Aí uma irmã levantou lá com uma pergunta muito intrigante. Ela disse, é daqueles alunos que antes de fazer a pergunta, fala um monte de coisa, né? E no final, depois de 30 minutos, ela faz a pergunta. Mas a fala da mulher era boa. Ela disse assim: professor, Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas. E ela disse, continuou, né? Deus sustenta todas as coisas? Deus sustenta todas as coisas. Porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Não existe nada que exista que esteja fora de Deus. Tudo está sustentado pela Trindade. Aí ela disse, Deus é santo e justo? Deus é santo e justo, sede santos como eu sou santo, e justiça é um dos temas que mais aparece na Bíblia. Deus é santo e justo. E ela disse, e nós somos pecadores? Nós somos pecadores, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, se tornaram inúteis, enfim, todos pecaram. Aí ela arrematou com a pergunta: como é que um Deus santo e justo sustenta em si uma criação pecadora? Não era para a justiça e a santidade de Deus eliminar a gente? Como a gente tem um monte de exemplo no Antigo Testamento. Os caras tocavam na arca e já eram fulminados. Como é que a justiça e a santidade de Deus não dizima instantaneamente uma criação pecadora e corrupta? Aí o professor respondeu dizendo, você conhece alguém que recebeu um transplante de um órgão? Ela disse, conheço. Ele falou, qual que é o maior perigo quando uma pessoa recebe um transplante de órgão? A rejeição. O órgão reconhece aquele órgão novo, né, o organismo, como algo alienígena ali, e ataca e mata e já era. Isso. E como é que a pessoa tem que fazer? Ela toma remédio, porque o remédio auxilia nesse processo para que aquele órgão novo não seja rejeitado. E aí o professor arrematou dizendo, é que a gente não consegue ver, mas o universo todo está encharcado com um remédio chamado o sangue de Jesus. E por causa desse remédio, nós não fomos fulminados pela santidade e pela graça de Deus. Mas se você torcer toda a flor, se você torcer todo o mosquitinho, toda a vida, você vai encontrar ali o sangue de Jesus dando possibilidade para criar, para sustentar e para reconciliar todas as coisas. O Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Quando a gente olha para a criação, e essa é uma pergunta para se fazer hoje, quando Deus criou, o que estava na cabeça de Deus? Qual é o propósito da criação? Quando a gente olha Gênesis 1 e 2, a gente consegue extrair ali vários ensinamentos que mostram como deveria ser a vida e como deveria ser a criação. Uma existência harmônica, onde todas as criaturas vivem num jardim, num relacionamento harmônico, onde homem e mulher
é chamado para cuidar e zelar da criação, não estabelecendo uma lógica de destruição, mas uma lógica de cuidado. Nós aprendemos também que nós tínhamos possibilidade e acesso à árvore da vida, que foi o que a gente rejeitou, e aí poderíamos construir a história a partir da árvore da vida, mas decidimos construir história a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, e estamos aqui. A gente aprende também em Gênesis 1 e 2, da liberdade e da relação que nós tínhamos com Deus, que visitava o casal na viração do dia. Bom, a gente olha para Gênesis 1 e 2 e aprendemos um monte de lição sobre como deveria ser a criação, como era o projeto de Deus, como Deus criou para ser. Quando nós olhamos aqui para Paulo, é como se ele desse um zoom in e lançasse a gente para dentro da criação, para a história além da história, e a gente compreendesse o coração do propósito da criação. E o coração do propósito da criação, como o apóstolo Paulo vai dizer, era e é sermos a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Deus faz o homem, ele diz, a Trindade conversa dizendo: façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cristo é a imagem do Deus invisível. Qual era o modelo? Qual era o padrão da criação que Deus faz? Era Cristo. Quando Deus cria homem e mulher, Ele nos cria para sermos nada mais e nada menos do que a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. E por mais que todas as outras coisas no jardim, Gênesis 1 e 2, fossem coisas legais, elas eram secundárias. Por melhor que fosse, mesmo que Deus disse é muito bom, eram coisas secundárias. Porque se o homem não entendesse o propósito pelo qual foi feito, que era ser a semelhança de Cristo, ele faria, como fez, do paraíso um inferno. Nem todas essas coisas que eram muito boas foram suficientes. Porque é assim na vida da gente também. Enquanto a gente não entender que o propósito da criação, que quando Deus pensa a criação, para além de toda a estética, Ele pensa em um conteúdo que é uma vida à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré, a gente não encontra descanso. Até que os nossos olhos são abertos e diz: então é isso que o Senhor pensou para nós? Sermos como Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, exerce autoridade sobre toda a criação. É isso que o Senhor está formando em nós, é isso que o Senhor deseja formar em nós. Era esse o propósito desde o princípio. Se tivéssemos comido da árvore da vida, viveríamos uma vida à semelhança de Cristo Jesus. Se rendemos a nossa vida a Cristo Jesus, então é isso que o Senhor formará em nós, uma vida à semelhança de Cristo Jesus. É isso. O Cordeiro de Deus é a centralidade de toda a história, de toda a existência, de toda a Escritura e de toda a vida. Só faz sentido quando nós compreendemos que o que Deus deseja formar em nós é a vida de Jesus e nós abrimos o nosso coração para isso. Isso traz para nós pelo menos 3 aplicações. Primeiro, nos encoraja. Nos encoraja, pois nos ensina que desde o começo, o propósito de Deus era formar homens e mulheres à semelhança de Jesus. Imagina ser alguém como Jesus. Imagina ser um filho como Jesus. Um pai como Jesus. Um marido como Jesus, uma esposa como Jesus, um amigo como Jesus, um ser humano como Jesus, imagina. E olha que a gente tem apenas o que os evangelhos trazem para nós, que a gente já lê e diz: nossa, que incrível, Jesus era o cara. Imagina
ter essa vida na nossa vida, isso é a fonte de encorajamento. Isso suscita em nós uma oração que deve ser constante, que é: Senhor, forma em nós o caráter do teu Filho, forma em mim a vida de Jesus. É para quando a gente se encontrar, falar: cara, é para ser como Jesus, caminhemos para sermos como Jesus, forma na gente. E não vamos desistir até ver formada em nós a vida de Jesus. Isso é uma baita fonte de encorajamento. Essas verdades também nos confrontam, porque a gente se acomoda com qualquer coisa, com qualquer referência, com qualquer estilo de vida. A gente se acomoda com pouco, como o povo de Israel que se acomodou com a lei. A lei era muito legal e já era um salto existencial, a lei que Deus deu para o povo, mas não era o final. O povo se acomodou com a lei. E Paulo tem que falar: meu amigo, a lei é um guia. Ela vai nos conduzir para aquele que ela aponta, Jesus Cristo. Isso é o máximo. Não se contente com pouco. Não se contente com a sua vida do jeito que ela está, até ver formada em você o máximo possível, aqui e agora, daquilo que será consumado quando Cristo voltar, que é a vida dele. Não se acomode, não fique contente com as suas limitações, com os pecados que te cercam, porque o propósito de Deus para nós é formar a vida de Jesus, é crescermos a tal ponto de falarmos como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É sermos homens e mulheres numa comunidade, numa sociedade, que quando as pessoas olham, elas encontram Jesus e falam: meu, você parece com Jesus. A tal ponto de recebermos o apelido de cristãos, pequenos cristos. E esses ensinamentos também trazem para nós uma promessa, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e terminá-la. E a boa obra que Deus começou em nós não é a sua prosperidade financeira, não é o seu carro novo, não é o marido que Ele vai te dar, a mulher que Ele vai te dar, o sucesso da sua família, o seu sucesso. Essas coisas são legais, mas elas vão durar no máximo 90, 100 anos, se você for muito longevo. A boa obra que Deus começou em nós e não vai desistir até terminar, foi aquela que começou antes da fundação do mundo, pelo sacrifício do Cordeiro, que é formar homens e mulheres à imagem do Cordeiro de Deus. Deus não irá desistir até formar em nós a vida de Cristo. Por isso a gente continua caminhando, louvando ao Cordeiro de Deus, porque não tem outro jeito de viver, senão louvar aquele que era desde o início e que será por toda a eternidade. Eu convido você a um tempo de oração, antes de cantarmos mais uma canção. A responder com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você. O propósito de Deus a nos criarmos, para além de desfrutarmos de todas as bênçãos e bonanças que Ele deu na sua criação, o propósito último é sermos a imagem do seu Filho. É sermos homens e mulheres, adultos, crianças, idosos, enfim, como Jesus Cristo de Nazaré. Talvez isso te encoraje nessa manhã. Talvez te confronte por você ter se acomodado com aquilo que nunca foi o fim, mas era sempre o meio. Talvez isso aqueça o seu coração, relembrando que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Paizinho,
Que a tua palavra floresça, cresça em nós e dê frutos. Que fique no nosso coração apenas aquilo que veio de ti. Que é devaneio humano, Senhor, que seja esquecido. Pois só a tua palavra permanece para sempre. E é nela que nós queremos estar firmados. Louvamos o teu nome, Senhor, por Jesus Cristo de Nazaré, o servo na Trindade, aquele que antes de qualquer coisa existir se esvaziou e deu-se como sacrifício vivo. Por meio dele tudo foi criado, nele tudo é sustentado, e por meio dele todas as coisas são irreconciliáveis, ninguém escapa de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, pois fomos privilegiados, tivemos olhos abertos, passamos por essa porta, encontramos verdes pastagens, reconhecemos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos sustenta do início até o final. E tudo passa, mas Cristo permanece. E louvamos o teu nome, porque o Senhor continua a trabalhar em nós. E por mais que a gente olhe hoje e nos vemos aquém, podemos confiar que o Senhor não desistirá, até formar em nós o caráter do teu Filho. Por isso abrimos o nosso coração e clamamos: vem, Senhor, faz tua obra em nós, forma a vida do teu Filho em nós, nos nossos, para que o teu nome seja louvado e que a vida de Jesus pulse fortemente em nós daqui até quando essa obra for consumada, até quando o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade e a ressurreição chegar de forma plena. E aí nos veremos como de fato Ele é. Louvado seja o teu nome, em Cristo Jesus. Amém.